Juarez Gomes de Barros, novo integrante da Academia Alagoana de Letras, é nosso entrevistado daqui a pouco, aqui nesta edição de Conjuntura. Agora, a gente conversa com o professor e economista Elias Fragoso. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom, obrigado. Temos aí, nos últimos dias, a divulgação de bons números da economia brasileira, mesmo com a pandemia. Dólar mais baixo, a bolsa em alta, a melhoria do PIB. O que é que isso significa, na sua opinião? Eu até tive a oportunidade de escrever um artigo para o Jornal Extra, semana passada, exatamente em cima disso. Para mim, continua sendo fogo de palha. Enquanto nós não resolvermos a questão política desse país, enquanto a gente não resolver as questões estruturantes, as reformas estruturantes, isso aí é coisa de momentânea. É certo que com esse 1,2% que o IBGE registrou, a gente poderia, teoricamente, chegar até quase 5% no final do ano, com o crescimento do PIB. É um número alvissareiro, não fosse baixo se a gente comparar com relação aos outros países, que cresceram muito mais no pós-pandemia. Agora, o que ocorre objetivamente é que nós não temos uma estrutura de país pronta para reagir a isso. Nós vamos continuar, mesmo com esse crescimento um pouco maior esse ano, nós vamos voltar a um crescimento de voo de galinha, que eu costumo sempre colocar isso nos meus artigos. Nós não temos ainda um caminho enquanto não houver reformas estruturantes. Para mim, isso é muito claro. O que é que precisaria nessas reformas estruturantes? Reforma tributária, reforma previdenciária, a finalização da reforma trabalhista, enfim, tudo que não vem sendo feito nos últimos 25 anos, 30 anos. Isso não é mérito do governo Bolsonaro, não. Isso é mérito que todos esses governos passaram desde Fernando Henrique Cardoso. Todos esses que vêm para cá, de lá para cá, vêm empurrando isso de barriga, porque são questões que vão mexer com interesses extremamente arraigados nesse país. A questão da reforma administrativa mexe bastante com o servidor público. Eu até esqueci da administrativa. Será que passa? Essa é uma questão que não vai passar nunca. Menos ainda com esse governo que está aí, né? Governo corporativista. E a reforma administrativa, na verdade, é uma reforma de pessoal, é uma reforma do modelo de Estado que nós temos. E não há a menor condição política, nesse momento, sequer de se pensar nisso. Tanto que o próprio ministro já mandou um recado, por debaixo dos panos, para o Congresso, de que não vai mexer com isso esse ano. Então... Professor Elias, apesar desses números recentes, números, vamos dizer assim, otimistas, números positivos, a aprovação do governo Bolsonaro em si, ela vem caindo aos poucos. Como se explica o que seria aparentemente uma contradição? A gente poderia explicar isso de uma maneira mais direta, né? Cadê as vacinas? 470 mil mortos. Nenhuma ação governamental, nenhum projeto de governo. Não se enxerga um caminho. O presidente já, reconhecidamente, é um cara que vem tentando dar golpe. Vem se articulando para fazer isso acontecer. Então, e aí? Economia não é... o Clinton lá atrás disse que era a economia o grande caminho para ele lá nos Estados Unidos, na campanha dele. Não é o nosso caso agora. A economia está absolutamente a reboque da política. Nesse instante, o país está absolutamente rachado, precisando de encontrar uma solução para isso. Sem essa solução política, não tem economia que evolua, que cresça, que avance. Essa é a minha visão, muito clara.
Por falar em política, está se avizinhando a eleição do ano que vem, né, 2022, e já o presidente atual, Jair Bolsonaro, surge como provável candidato à reeleição e, pela oposição, Luiz Inácio Lula da Silva. O que é que poderia mudar em termos de política econômica, por exemplo, numa possível volta do ex-presidente Lula? Eu vou responder isso de uma forma meio jocosa. É trocar o pior pelo pior ainda. Não vejo nenhuma mudança relevante para o país, pelo contrário. Eu acho que a volta do petismo, e não apenas o Lula, a volta do petismo, a volta das esquerdas, nesse instante, seria um retrocesso brutal. Não é o caminho. Nenhum dos dois são o caminho que esse país precisa. O senhor vê alguma alternativa a esses dois? Infelizmente, nesse momento, não. Acho que é perfeitamente possível construir isso, mas nesse momento ainda não se, essa luz lá no finalzinho do túnel não foi acesa, ela continua apagada. Qual seria esse possível cabeça de uma eventual terceira via? Difícil. Difícil, muito difícil a gente, nesse instante, fazer qualquer ilação em torno disso. Muito difícil. Agora, se eu fosse apostar, eu apostaria num empresário, num grande empresário. Falando agora das coisas locais, uma das maiores empresas do Estado, se não for a maior, é a Braskem, né? E no final desse mês de junho está prevista a possível venda da Braskem. O que é que isso pode representar para o Estado, voltando a dizer que a Braskem é uma das maiores empresas aqui de Alagoas? A Braskem, na verdade, é a maior multinacional do ramo dela. E é uma empresa que deveria e nunca foi tratada aqui nesse Estado com essa visão. A visão aqui sempre foi uma visão amadora, uma visão politizada, uma visão pequena, apequenada, que levou-nos aonde nós estamos com relação à Braskem. Daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais em detalhe nisso. Agora, com relação a essa questão específica da venda, eu acho que a Alagoas precisa ficar extremamente alerta para isso. Esse é um momento, é mais um momento, como foi lá atrás a não consolidação do polo cloroquímico, como foram outros momentos que nós tivemos e que poderíamos ter crescido nessa área, não crescemos, estamos absolutamente estagnados e, pior, ameaçados de não termos essa atividade dentro do Estado. Essa é uma questão que precisa ser olhada com todo o carinho, que ninguém vem abordando. Nesse instante, a venda pode implicar na saída da Braskem de Alagoas. O que é que isso representaria para o Estado? Do ponto de vista econômico, muito pouco, porque a Braskem, como eu venho dizendo há muito tempo, nada recolhe para o Tesouro Estadual, por conta de uma série de incentivos que vêm sendo renovados, estranhamente renovados, e que pouco contribui, como eu ia dizendo. Segundo lugar, as pessoas também precisam saber que hoje a Braskem se tornou uma maquiadora, como aquelas indústrias mexicanas. Importa a matéria-prima, produz e repassa para terceiros. Então, e isso se pode fazer em qualquer lugar do mundo, não precisa ser feito aqui. Tá? É isso que a gente precisa atentar nesse instante. A questão do prejuízo financeiro, ele é relativamente pequeno, ele não é grande. A empresa não emprega gente de Alagoas,
A empresa, basicamente, tem uma sede física em Alagoas, em Maceió. E tão somente isso. Então, não vejo como um grande prejuízo. Mas não estou dizendo, muito pelo contrário, que nós deveríamos prescindir. Alagoas não pode prescindir de nada. Alagoas é tão pobre que qualquer coisa é muito. Então, nesse sentido, a gente tem que entender isso. A empresa, eu quero voltar numa questão que a gente começou. Certo. A empresa está sendo comercializada, está sendo vendida por uma série de outras questões que senão, a gente teria que se alongar aqui. E nessa passagem de donos, Alagoas pode sair prejudicada. Eu quero deixar isso aqui muito claro nesse momento. Não há nenhuma intervenção do Estado, nenhuma intervenção do município, nenhuma intervenção de ninguém nessa história. Professor Elias, e como é que ficaria a situação dessas pessoas que estão afetadas pela exploração de salgema por parte da Braskem, em alguns bairros aqui de Maceió, que já estão numa situação complicada de receber o que teriam direito, né? Como é que ficaria caso a Braskem seja realmente vendida e quem ganhar, quem adquirir a Braskem, melhor perguntando, melhor dizendo, poderia levar a empresa daqui. Aí eu pergunto, o que é que poderia acontecer com as pessoas que dependem da Braskem? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão. Mas a gente pode tentar fazer uma elaboração em cima disso. A Braskem lutou denodadamente para fechar um acordo com o Ministério Público Federal. Esse acordo foi fechado e somente depois disso, Flávio, a valorização da empresa saltou de 20 para 45 bilhões de reais. Somente após o acordo que foi fechado. Acordo esse feito exclusivamente com o Ministério Público Federal. É preciso se olhar o que é que ficou de fora disso. É preciso se rediscutir essa questão. E isso, você sabe, leva anos. Principalmente quando você trata com empresa desse porte, com empresas desse porte. Então, eu não sou otimista com relação a isso, não. Se elas saírem sem deixar isso resolvido, a coisa vai se alongar bastante. O senhor chegou a escrever um artigo recentemente no Semanário Extra, intitulado Uma Cidade Sitiada, se referindo naturalmente a Maceió por conta desse problema da Braskem. O que é que o senhor pretendeu dizer com isso? Veja, se nós olharmos que 20% da cidade foi destruída, se nós entendermos que a posição da indústria ali no litoral sul da cidade, inviabilizando o crescimento daquela região, que era um crescimento tipo Ponta Verde. Hoje seria uma outra Ponta Verde, com outro nome. A ameaça contínua e real de um grande acidente, que, aliás, a indústria química tem acidentes. A gente sabe de alguns, o mundo inteiro conhece algumas situações já ocorridas. Acidentes que podem chegar até 400 mil pessoas. A gente não está aqui fazendo a apologia do pior, mas a gente tem que saber que o risco potencial existe. Então, a cidade, na verdade, é uma cidade que não cresceu mais, parou. As pessoas, eu chego em Maceió e as pessoas falam, não, Maceió está crescendo. Não, Maceió não está crescendo. Eu quero que alguém me mostre para onde Maceió está crescendo. Então, quando a gente fala em sitiar economicamente, sitiar culturalmente, sitiar psicologicamente. As pessoas estão afetadas, as pessoas estão sofrendo, e não são apenas as pessoas que estão lá no bairro. É a cidade que está sofrendo. Esse sentimento, nesse instante, ele é surdo, mas ele precisa ser potencializado e a gente vai tentar trabalhar isso.
Ok, nosso muito obrigado ao professor e economista Elias Fragoso pela sua presença aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta já já conversando com Juarez Gomes de Barros, novo membro da Academia Alagoana de Letras. Até já.